saber mais, a gente já falou sobre o peeling de fenol. E no mês passado, um rapaz morreu após esse procedimento. E agora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso de fenol. É isso mesmo, Danila? Não foram apresentados estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol, tanto para o uso em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. Assim, a agência proibiu a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e o uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral e também estéticos, exceto os produtos que já foram regularizados pela Anvisa. A resolução da Anvisa veio depois de um caso trágico em São Paulo. Um homem de 27 anos morreu logo após fazer um peeling de fenol. O procedimento foi realizado por uma mulher que não é médica e que teria aprendido a manusear o produto em um curso à distância. A Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Santa Catarina enviou uma nota dizendo que foi surpreendida com a decisão, que a Anvisa deveria restringir a comercialização do fenol para uso médico e não proibir, e que a medida não resolve o problema, que é o acesso de pessoas sem qualificação a diversos produtos que deveriam ser de uso exclusivamente médico. E por aqui nós seguimos neste assunto. A gente já trouxe a pauta do peeling de fenol, mas para explicar como esse procedimento estético funciona, hoje nós vamos falar sobre essa proibição de venda e uso de produtos à base do fenol, determinado pela Anvisa, como vimos no VT. A dermatologista Luciane Sela está conosco. Luciane, é um prazer recebê-la novamente, mais uma vez, para falar desse assunto. E o peeling de fenol, ele é usado feito à base de ácido. É mais ou menos isso que falamos aquela vez, né? Mesmo? Sim, boa tarde. O peeling de fenol, né, como o próprio nome diz, ele tem fenol na sua composição, mas ele tem outros ácidos também e o óleo de cróton, que realmente é o que faz aquele efeito na pele, né? E o que acontece é que ele queima o rosto. Aquela vez a gente até mostrou alguns rostos aí bem queimados e falamos que não é qualquer paciente que pode fazer. Exatamente. O paciente, para poder fazer o peeling de fenol, ele tem que passar por uma avaliação, uma consulta médica antes. Ele tem que ser avaliado a parte renal, a parte cardiológica principalmente, né? E as condições clínicas e ver se ele realmente tem indicação para esse peeling. Porque o que a gente vê muito hoje, principalmente também nas redes sociais, é que muitos pacientes nem teriam a indicação para fazer um peeling tão profundo. Poderiam usar outros métodos, mas que são submetidos ao peeling de fenol e, enfim, acabam tendo algumas consequências. Em quais casos eles seriam indicados? Então, o peeling de fenol, assim, a indicação básica dele é realmente para tratar aquela pele que sofreu a perda da elasticidade, né, elastose solar importante, aquelas rugas, manchas, né, mais profundas, um dano mais importante na pele. E ele faz, sim, uma renovação celular bem intensa. Então, o paciente já por aí começa. Um paciente que vai precisar fazer esse tratamento mais agressivo, ele precisa ser avaliado clinicamente se o rim dele vai metabolizar esse produto, a parte cardiológica como que está, se ele tem realmente um eletro normal antes, se não tem, se ele não tiver, quem que vai estar junto nesse procedimento, como que você vai monitorizar caso tenha qualquer intercorrência. Então, assim, esses detalhes é que são os mais importantes. E ele é um procedimento feito no hospital? Então, o fenol de face completa, hoje ele é liberado, inclusive, fazer em algumas clínicas, desde que o paciente tenha essa avaliação feita antes e que o paciente seja monitorado. O que é isso? O paciente seja avaliado durante o procedimento, a parte cardiológica, porque o efeito colateral mais comum dele é a arritmia. E a pessoa que for atender essa intercorrência, ela precisa estar preparada. Primeiro, reconhecer a arritmia, se ela ocorrer, e que medicação usar caso venha ocorrer uma arritmia. Não dá simplesmente para você pegar o paciente, agora eu vou chamar o SAMU e vou levar para o hospital, se você está fazendo numa clínica que já não é um ambiente hospitalar. Então, você pode sim, desde que seja um paciente que tenha todo o preparo, né, o ambiente que vai fazer o peeling que tenha todo o preparo. Inclusive, ele é um peeling, né, um ácido que evapora no ambiente. Então, o paciente, a sala tem que ter uma exaustão adequada também. E o médico, né, ou quem for fazer o profissional que for fazer o procedimento, realmente ele tem que estar habilitado a saber tratar a intercorrência. Você, como dermatologista, por que você acha que a Anvisa acabou proibindo o fenol? Então, ela acabou proibindo numa forma de realmente parar todo mundo de fazer o procedimento estético.
E o fenol, ele é usado também para outras questões, não só as estéticas, né? Então, eu acho que muito além de... Foi uma medida, claro, que a gente espera que seja transitória, né? Que seja só por um tempo, mas que numa tentativa de assim, evitar outras complicações, vamos proibir todo mundo de fazer. E não verificar realmente se quem está fazendo está apto ou não a fazer e tratar caso ocorra alguma intercorrência. E depois de fazer o fenol, precisa ter uma série de cuidados também, que nem a gente viu ali o rapaz que acabou morrendo, foi uma sequência de coisas erradas. O fenol, ele acaba queimando o rosto. Quais são esses cuidados depois de sair da clínica? Então, logo que é aplicado o peeling de fenol, ele tem que ser colocado, a gente fala um curativo especial, né? Que pode ser a base de um creme, de uma máscara especial. O paciente ele tem que ser muito bem hidratado, muito bem orientado também para essa hidratação em casa. A alimentação dele tem que ser muito bem orientada. O paciente ele vai ficar com restrição, inclusive, para abrir a boca, se for um fenol de face completa. Então, ele tem que ser orientado contra a ingesta adequada de proteínas, de líquidos, como que vai fazer, desde higiene oral, tudo. Então, assim, não é um procedimento que deve ser até banalizado. A pessoa tem que ser extremamente bem orientada antes, ver se ela está disposta a passar por tudo isso, para depois ela sim poder fazer o peeling de fenol. E o peeling de fenol, ele é aplicado apenas na face inteira, ou às vezes quando o pessoal tem alguma mancha, alguma marca só num lado do rosto, também pode ser feito metade da face? Ele pode ser sim feito também localizado. A gente pode fazer só a região dos olhos, se tem um envelhecimento mais profundo, a região da boca, né, perioral ali no caso. Pode ser feito daí do rosto todo quando a pessoa tem indicação para fazer essa melhora de rosto todo, né? Corporal a gente não usa, tá? Não tem estudos que demonstrem a segurança, até por conta da área também corporal e esse risco de toxicidade. Então a gente limita realmente ao uso da face. E é um assunto que a gente fala bastante aí nos últimos meses, falamos ali por fevereiro, março, mas o peeling de fenol é usado há muitos anos. Sim, o peeling de fenol começou na Áustria, mais ou menos em 1910, para ter uma ideia. Foi levado daí para os Estados Unidos e lá dois médicos, né, um em Hollywood, se não me falha a memória, outro em Miami, foram aperfeiçoando, viram essas pessoas aplicando e levaram para a parte médica e foram estudar realmente o que acontecia. Então, desde então, em 1962, eles padronizaram a fórmula que veio sendo usada por muitos e muitos anos e foram estudando isso, como que acontece no tecido, na célula, no metabolismo. Então, assim, continuam pesquisas até hoje, né? Então, nós temos, inclusive, um médico que é referência, né, fora, que é a pessoa que mais entende de peelings e o fenol, inclusive. Então, ele é, sim, um peeling estudado há muito tempo. E quem pode aplicar o fenol? Claro, agora está proibido, mas quando estava liberado, quem poderia aplicar o fenol? Então, aqui no Brasil, por muito tempo, só quem poderia fazer eram os médicos habilitados, né, dermatologistas e cirurgiões plásticos. Depois de um tempo, ele foi vendido para outras áreas e foi aplicado por muitos sem nem ter esse conhecimento, né, dessa parte cardiológica, dessa parte renal também, né, da excreção do metabolismo ali dos produtos. Então, assim, fora do Brasil, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos só médico pode fazer. E médico que tenha sido treinado, né, no peeling, treinado por alguém capacitado e experiente. Não é simplesmente ser médico também e aplicar. Agora, aqui no Brasil, que a coisa foi disseminada por várias outras áreas, né, e fora da classe médica, inclusive, então começou a ocorrer os problemas. A gente não tinha relatos até então de nenhuma morte, até quando só os médicos aplicavam. E a gente até ouviu que essa moça que acabou aplicando nele se formou EAD. Não sei se isso também foi o que causou a morte do moço, mas é importante, se a Anvisa liberar novamente, sempre procurar um bom profissional. Sim, a gente sempre fala que fenol não é o peeling mais difícil de ser feito, né? Então, você tem que sim conhecer bem o produto que você está usando, você saber indicar ele muito bem, e se você tiver uma intercorrência, você tem que ser a pessoa que vai saber o que fazer. Não dá para delegar para outra pessoa. Então, o médico que aplica, a pessoa que aplica, ela tem que saber sim reconhecer uma arritmia, ela geralmente não pode estar sozinha, ela tem que ter uma equipe toda preparada, que é isso que se tem o protocolo de urgência é assim. Então é essa orientação. A gente espera que se volte na verdade uma regulamentação de como é realizado o procedimento. Luciane, obrigada mais uma vez por vir ao Ver Mais e por tirar as nossas dúvidas sobre o peeling de fenol. Obrigada a vocês também.